Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é de muita importância você assistir até o final. Lula foi condenado, Bolsonaro foi condenado. Eu queria dizer para você a grande diferença disso. E, por favor, eu não vim aqui falar de paixão política. Você pode odiar Bolsonaro. Eu vim falar aqui de uma questão que envolve caráter. Caráter é sustentado por princípios, crenças e valores. Se você tem caráter, eu sei qual vai ser a conclusão que você vai chegar quando você assistir todo esse vídeo. Analise. Bem, vamos lá. Condenação de Lula. Lula foi condenado em todas as instâncias por roubalheira. E ele perdeu por unanimidade. Ele foi condenado por unanimidade. O seu advogado recorreu ao STF. E o plenário do STF, é importante você guardar isso, manteve a condenação de Lula. Mais tarde, o seu advogado tentou liberar Lula na turma e manteve a condenação. Agora, é importante dizer que toda essa quadrilha do PT, que foi condenada, e seus amiguinhos que roubaram, 293 delações, guarda esse número. 293 delações na Lava Jato, ninguém foi ameaçado, família não estão entendendo, não foi ameaçada de prisão e as delações foram dadas de uma só vez, como prevê na lei que tem que ser dada a delação. Ela não pode ser mudada, ok? Então, Lula é condenado e preso. 2018. Em 2021, Fachin libera Lula, entende que ele não podia ser julgado em Brasília, que em Curitiba tem que ser julgado em Brasília, e o plenário, guarde de novo, o plenário do STF confirma a liberação de Lula. Toda essa quadrilha que saqueou o país, no dizer do ministro Gilmar Mendes, governos Lula e Dilma, governos de ladrões, no dizer do ministro Barroso, a Lava Jato revelou um dos maiores esquemas de corrupção da história do mundo. No dizer do hoje amiguinho de Lula e PT, o seu amiguinho hoje, Alexandre de Moraes, lá na USP, disse que eles saquearam e roubaram o país. Todo mundo liberado, tudo que é pena, tudo anulada. Zé Dirceu, que pegou 30 anos de cadeia, tá todo mundo livre, solto e liberado. Agora, vamos para a questão de Bolsonaro. Importante dizer que Lula, condenado, foi para as salas confortáveis da Polícia Federal de Curitiba. Agora, então, vamos ao caso de Bolsonaro. Bolsonaro perdeu a eleição e ficou calado, não mandou ninguém para frente de QG. Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos. Escute isso aqui. Lula assume no dia 1º. Entre os dias 2 e 8 de janeiro, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, já comandada pelo governo Lula, enviou 30 alertas às autoridades dizendo que havia possibilidade de baderna. Nenhum alerta de golpe. Agora, a vergonha, o absurdo. Não existe golpe em lugar nenhum do mundo sem o exército. Nem Marinha Aeronáutica tem condições. Ives Gandra, o maior jurista do país, diz: não pode haver golpe sem o poder de armas poderosas. Dona de casa, pedra, Débora do batom. Gente, Alexandre de Moraes transformou baderna em golpe por pura perseguição política, já que a esquerda fez pior do que o dia 8. É só você ir na história, 2006, 2014, 2017, para ver o que a esquerda fez em Brasília. Isso é um atentado à inteligência de qualquer um. Não tem uma conexão, não tem uma prova que Bolsonaro mandou essas pessoas fazerem essa baderna. E outra, não existe golpe contra patrimônio público. Golpe é contra o mandatário. Lula estava livre e solto em Araraquara. Quem tentou derrubar Lula? Isso é uma brincadeira, isso é uma piada, isso é uma vergonha. Outra, as mais de 200 câmeras de Brasília, cadê os vídeos, Flávio Dino, que era ministro da Justiça? O que aconteceu? O que a gente tem é ver o chefe do GSI de Lula receber pseudos golpistas do Palácio, bater papo e dar água. Gente, isso é um atentado à inteligência de qualquer brasileiro. Lembra que eu falei que a condenação de Lula e daquela quadrilha, nós tivemos 293 delações, com devolução de mais de 25 bilhões de dinheiro roubado. Agora, Bolsonaro, uma delação que foi mudada 6 vezes, debaixo de coação, e que o coronel Cid quebrou o sigilo da delação, ela tem que ser anulada, dizendo que foi ameaçado pelo delegado. Gente, isso é uma afronta, isso é uma aberração. E sabe por que Alexandre de Moraes manteve a delação dele? Que a única coisa que a PGR possuía para tentar denunciar essa farsa de pseudo-golpe, gente. Agora escute isso. Olha os escândalos desse inquérito. O primeiro condenado nessa farsa de pseudo-golpe, ele foi condenado no dia 14 de setembro de 2023 pelo plenário do STF.
Como é que Bolsonaro e grande parte é julgado pela turma? Cadê o princípio de isonomia? E outra, o Supremo Tribunal Federal mudou a competência. Nem Bolsonaro nem esses outros tinham foro no Supremo. Não tinham prerrogativa de função. Depois que a PGR começou a denúncia, eles mudaram a competência para julgarem Bolsonaro e os outros que não tiveram o direito do devido processo legal, das diferenças, instâncias, como diz o artigo 5º, inciso 55. Isso é uma vergonha, minha gente. Alexandre de Moraes é suspeito. Ele diz que foi ameaçado, que havia um complô para matá-lo. Ele não podia nunca presidir esse inquérito. Que país é esse? Onde um ex-presidente é condenado por uma turma e não por um plenário, com uma farsa de uma delação mudada 6 vezes. Gente, é tanta coisa, mas isso aqui ia ficar grande demais. Só para mostrar a vocês a aberração da condenação de Bolsonaro, que é um atentado ao devido processo legal e que não passa de uma farsa de pura perseguição política comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes. Tenho dito, Deus tenha misericórdia desse país. Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça e o teu juízo sobre a impiedade desses homens maus. Deus abençoe você e sua família e tenha misericórdia do Brasil.